Atenção, hein? Pode ter mais dois jogadores aí acertando com o Ceará. Vou comentar um pouquinho sobre Paulo Baia, que já é aí um desejo mais antigo, já é uma especulação que vazou há mais tempo. E Lautaro Dias, atacante do Cruzeiro, são dois jogadores que podem pintar por aqui, como falou o futebolês nessa postagem de hoje de manhã. E a gente tem algumas informações para compartilhar sobre essas especulações. Chegou nesse vídeo, deixa o like, compartilha, manda para geral, quem puder, seja membro BPR, o membro é um dos apoiadores aqui do nosso canal e pode entrar no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos lá, sem enrolação, vamos pro vídeo. Galera, vamos lá. O Ceará tá próximo, inclusive, de anunciar o Zanocelo, né? Jogador que já está em Carlos de Alencar Pinto. Ontem falamos sobre esse jogador que vem como volante. Porque lá no futebol português ele estava atuando mais como camisa 5 ou camisa 6. Lá em Portugal o 5 é o 6, né? Eles usam mais a camisa 6 por lá. Mas Thaís Zanocelo já está por aqui, realizou exames médicos e será apresentado ao elenco do Ceará. Informação aí do Horácio, ele que deu o furo da contratação, hein? Parabéns, Horácio. Grande furo do Horácio. Novo reforço do vovô chegou ontem, né, dia 7, e será anunciado oficialmente em breve. A gente está aguardando o anúncio oficial do Vinícius Zanocelo, beleza? Bom, em relação a mais contratações, cara, eu trouxe aí essa postagem do Futebolês e de fato, né, o Ceará tem sim negociação com esses dois jogadores. A gente confirma essa informação de que Lautaro Dias e Paulo Baia são nomes que o Ceará busca para reforçar para o ataque no restante do Brasileirão. E a informação do Futebolês é que a diretoria alvinegra recebeu o sinal verde dos representantes dos atacantes e agora depende das movimentações de Fluminense, que tem o Baia por empréstimo, e Cruzeiro, detentor dos direitos de Lautaro, para fechar as negociações, tá? Existem outros nomes de atacantes sendo contratados pelo clube, que ainda não vazaram, mas Lautaro Dias e Paulo Baia são as preferências no momento. Tá aí a informação, de fato é por aí mesmo, tá? De fato, o Ceará busca a liberação agora com os clubes, né? No caso do Paulo Baia, ele nem pertence ao Fluminense, cara, ele pertence ao Primavera, tá? Um desses times pequenos, né, que pegam ali o jogador e emprestam para grandes times para depois conseguir uma venda. Então existe um imbróglio mais nesse sentido, que o Ceará, além de tentar a rescisão do jogador com o Fluminense, precisa negociar com o Primavera para saber como é que vai ser. Será que o Paulo Baia vem para cá por empréstimo mais uma vez? Talvez com opção de compra, né? Ou vai comprar logo direto em relação aí ao Primavera, junto ao Primavera, a esse time aí que tem os direitos econômicos do Paulo Baia, jogador de 26 anos, ponta, né? Ponta direita ou ponta esquerda. Enfim, a gente já fez um vídeo sobre ele, jogador que teve maior destaque lá no Goiás, mas no Fluminense acabou perdendo mais espaço, mas no Goiás sim. Teve tanto destaque que inclusive ajudou a gente no acesso, né? Fez o gol em cima do Novo Horizontino, que foi importante aí, essencial, né, para o acesso na última rodada, já que o Ceará apenas empatou contra o Guarani. Então, Paulo Baia, eu acho que entre esses dois está bem mais próximo, tá? Não é só uma sensação, é de acordo com as informações que a gente vai recebendo, é que o Ceará está mais próximo sim de um acerto com o Paulo Baia. Agora, e o Lautaro Dias, hein? Lautaro Dias, que é esse jogador aqui, cara. Ex-Cruzeiro não, ele é do Cruzeiro, né? Atualmente jogador do Cruzeiro, né? Um jogador que pode atuar como ponta, pode atuar também como um centroavante, então até faz bem parte, né, do que o Ceará gosta no mercado. Normalmente gosta de jogadores que fazem mais de uma função, e ele é esse jogador de muita briga, né, dentro de campo, muita luta, né, aquele jogador que está sempre ali com sua presença diária, com sua presença dentro de campo, tentando ajudar na ponta, e como centroavante ele teve em alguns bons momentos lá no Independente Del Valle, bons momentos como nas duas posições, né? Como ponta e como centroavante. Tá aí um golaço dele em cima do Corinthians. E é um jogador realmente interessante porque, por mais que ele não tenha assim uma grande temporada, brilhante na carreira, é um jogador que lá no Cruzeiro ele chegou a fazer grandes partidas, mas teve problema com lesão, acabou sendo perdendo um pouco da preferência do treinador, e é um jogador que hoje está em costas para serem negociados. A grande questão em relação ao Lautaro Dias, galera, é que não é um jogador barato, tá? Até o JP Guedes, que também é jornalista, trouxe lá no X, e de fato essa informação aqui procede, cara. O Lautaro Dias ganha salário semelhante ao que recebe Pedro Raul no Corinthians. Além do Cruzeiro topar mudar
a ideia de só negociar em definitivo para empréstimo, o time mineiro também precisa dividir o salário. O salário do Lautaro é inviável para o Ceará pagar sozinho, tá? É isso que dá para dizer, assim. Não tem como o Ceará bancar sozinho o salário do jogador. Então, a negociação é também complicada por isso. Porque além de combinar com o Cruzeiro, pô, Cruzeiro, beleza, não vou comprar, vou só pedir por empréstimo. Mas dá pra tu rachar aí comigo o salário, né? Como o Ceará fez em relação a Pedro Raul no Corinthians. Então, acaba sendo aí um problema em relação a essa negociação, a negociação que tem um entrave maior, mas quem sabe, né? Como ele não foi relacionado ontem, pode ser que ele pinte por aqui, se não, pode ser que ele pinte em outra equipe também, já que é um jogador que só fez 5 jogos na Série A e pode jogar por outra equipe no Campeonato Brasileiro da Série A. Tá aqui alguns números dele, de fato, não são números vistosos, né? Mas a movimentação dentro de campo, a participação dentro de campo, eu acho que chama mais atenção em relação a esse jogador, né? São 17 jogos, 5 gols, 3 assistências em 2022, 34 jogos, 8 gols, 1 assistência em 2023. Lá no Independente Del Valle, ele chega a fazer 3 gols ainda em 2024 em 8 jogos por lá, depois vai para o Cruzeiro, faz 24 jogos, 2 gols apenas, e em 2025, 17 jogos ainda, tá? Por mais que ele reserva, fez ainda 17 jogos e apenas 2 gols. Lautaro Ariel Dias, centroavante ou ponta direita. Pode jogar aí como centroavante ali dentro da área ou ponta direita. Tem 1,81 m, um atacante de muita mobilidade aí. Quem sabe, às vezes uma mudança de ares, né? Uma nova oportunidade, jogar no Ceará, ele viria ali para brigar sim para ser titular. Eu acho que é uma aposta interessante, tá? Seria um movimento interessante, né? Assim, de um jogador para dar uma oportunidade ali e tentar ver se ele realmente consegue desenrolar aqui no Ceará, consegue ter uma sequência maior de jogos e ajudar o nosso clube. Então, em resumo, é isso, galera. O Ceará deve anunciar a qualquer momento o Zanocelo e aí tenta aí no mercado esses dois atacantes, né? No caso, o Lautaro Dias e o Paulo Baia. O Paulo Baia, eu acho que está um pouco mais próximo, sim, é um jogador que eu acho que tem uma tendência ali de um fechamento nos próximos dias. Se tiver novidade, a gente traz aqui em vídeo também. Já em relação ao Lautaro, é um pouco mais complicado, é uma negociação que exige ali um pouco mais de cuidado, porque o Cruzeiro vai ter que bancar parte do salário, cara. O futebol brasileiro tá um negócio maluco, né? É um negócio assim de doido, assim, que jogador ganha um absurdo de dinheiro e para a realidade do Ceará não tem como bancar sozinho esse salário do jogador. Beleza? Galera, é isso. Mais tarde, daqui a pouco, à tarde, vai ter coletiva do Pedro Raul. Estaremos lá com Pedro Acaraiado, nosso repórter. Então, daqui a pouco tem live, tá? 2 da tarde, live aqui no BPR, pra gente acompanhar essa coletiva do Pedro Raul e bater mais um papo aí sobre o mercado da bola, movimentações do Ceará. Fica esse compromisso com vocês. Fechou por aqui, valeu, até mais tarde. Bora, Vozão.